Ao perceber que os peritos estavam tentando ganhar tempo, Nabucodonosor reafirma sua sentença, ameaçando-os com pena de morte, tá certo? Diante da situação, a única coisa que eles podiam fazer é tentar enrolar, né? Tentar ganhar tempo. Os caldeus, líderes da classe sacerdotal, reconheceram sua própria incapacidade de atender ao pedido, pois se tratava de algo extremamente difícil, se não impossível. Eles afirmavam que nenhum ser humano comum seria capaz de realizar tal feito, e que nenhum rei, por mais poderoso que fosse, havia feito uma exigência tão extraordinária. Eles não acreditavam naquele tipo de revelação, embora fossem peritos em diversas áreas do conhecimento, possuíam uma visão eminentemente naturalista. Uma visão eminentemente naturalista, como eu já li, precisavam de dados compreensíveis à mente humana para que pudessem interpretar o sonho. Apesar de acreditarem que seus deuses tinham esse poder, não achavam que eles pudessem comunicá-lo aos homens. Então você tem a limitação. Mesmo que eles tenham muita capacidade e sejam relevantes nos trabalhos que desempenham, são grandes conselheiros dos reis da época, tá certo? Inclusive os caldeus são conhecidos internacionalmente, não só na corte babilônica. Outras cortes de outros reis buscam ter, tá certo, junto a si algum conselheiro caldeu, tá certo, que eram tidos aí como grandes místicos, grandes sacerdotes que realizavam essa comunicação com os deuses. Mas mesmo essas pessoas de alta patente, de alto gabarito, eles se viram impotentes diante desta intervenção divina, ok? Que fez com que Nabucodonosor esquecesse o sonho para proporcionar a Daniel a oportunidade. Então nós vemos aí, diante desse quadro apresentado aqui a nós, como Deus interfere na história e proporciona oportunidades para que aquele que o serve e o adora estejam no lugar certo e na hora certa para glorificar o seu nome. É uma situação, tá certo, criada pela intervenção divina, pela mão de Deus. Daniel é chamado, é o terceiro subtópico, né, do tópico 1. Inflamado de raiva, Nabucodonosor dá ordens para executar todos os sábios do reino. Veja só a gravidade da ordem. Executar todos os sábios do reino. Lhe pareciam inúteis agora, diante da impossibilidade de atender a tal demanda. Ok? Nesse momento, Daniel e seus companheiros, embora não ocupassem posições de destaque, eles não estavam ainda naquela situação, naquele nível, naquele patamar ocupados por esses autodignatários, e que certamente eles não dariam qualquer chance para que eles pudessem galgar tais posições, por serem estrangeiros, escravos, tá certo? Trazidos para a corte babilônica como filhos de escravos de um povo que foi capturado por Babilônia, está vivendo ali em seu território subjugado. A sua origem não é boa, tá certo? Seu nome não é relevante, você não tem parente nenhum nas altas cortes, você não tem nenhuma chance, você não tem alta formação. Essa é a situação de muitas pessoas. Se Deus quiser que você chegue lá, Deus vai criar o meio, Deus vai abrir a porta onde não tem porta, Deus vai criar a situação, é Deus que vai provocar a situação. O que você tem que fazer é estar fiel ao Senhor no lugar onde você está, porque se Deus quer que você fique aí, você vai ficar aí, mas se Deus quer que você chegue lá em cima, é Ele que vai pôr. Não são estratégias, nem bajulação, nem esse tipo de coisa. É Ele mesmo que cria as situações para que você chegue até lá. Assim foi com Daniel. Daniel jamais poderia chegar ao nível em que esses homens estavam. Os caldeus, os astrólogos, os feiticeiros da corte, que eram pessoas de lá, eram pessoas do contexto, tá certo? Com reputação antiga e internacional. E Deus cria a situação para que todos eles venham ser humilhados, tá certo? E Daniel venha a ser levantado para glorificar a Deus naquela situação, naquela posição. Diante de uma crise iminente, tá certo? Imagine-se na situação desses jovens, diante de uma crise iminente em que suas vidas estão em perigo. Qual a sua postura? Qual a sua atitude?
Qual é o seu comportamento? Tá certo? O que passaria por suas mentes? Uma coisa é certa, eles não entraram em pânico. Mesmo ciente do risco, eles não permitiram que o medo exagerado paralisasse e os dominasse. Medo, obviamente, né? Medo exagerado, descontrole, tá certo? Perder as estribeiras, ficar louco, ficar histérico. Exatamente isso que não aconteceu, que eles não permitiram. Por quê? Porque eles eram muito bons e muito valentes, né? Não, porque eles criam em Deus. Porque não adiantava valentia aí. Não adiantava. Valentia aí não ia servir para nada, tá? O que eles precisavam é crer em Deus. Coragem, sim. Posicionamento tranquilo, seguro, ok? Mas principalmente crer em Deus. Então eles criam e eles confiavam plenamente em Deus. Crer em Deus só no contexto em que você está seguro e está dando tudo certo, sua fé não foi provada ainda, sua fé não foi testada. Mas no momento em que Deus permite que venha a crise, e em vez de você se desesperar, em vez de você pensar em recuar, pensar em abandonar e voltar para o mundo, você manter a sua posição e você crer que aquele Deus que permitiu você chegar até essa situação também irá mudar o quadro da história, irá mudar a situação de acordo com o seu poder e com a sua vontade para a honra e glória do seu nome. Pronto, aí é posicionamento em fé, tá certo? Então Daniel manteve sua posição e foi buscar a Deus, foi buscar aquele que tem solução para todos os problemas. Ele tinha? Não, mas ele sabia quem tinha. Esse é o grande diferencial. Você não tem solução para tudo. Não tem, você não tem solução para tudo, mas você sabe quem tem. Então você vai atrás daquele que tem, ok? Tópico 2, a conduta de Daniel e a interpretação do sonho. A conduta de Daniel e a interpretação do sonho. Veja só. As atitudes de Daniel, né? O primeiro subtópico. Ao tomar conhecimento da sentença, Daniel adota algumas medidas para lidar com a situação. Em primeiro lugar, ele busca compreender melhor o que estava acontecendo, usando sabedoria e bom senso ao conversar com Arioque, o oficial do rei. 2:14-15. Em segundo lugar, ele vai ao rei e solicita mais tempo. 2:16. Ao posicionamento, né? Então quer dizer, aquele que dá a notícia, adianta você xingar ele? Adianta você bater nele? Adianta você... Não. Adianta você espernear? Não. Ele cumprirá as ordens do rei. Então com ele cabe o que? Diálogo. Diálogo em alto nível, tá certo? Com toda tranquilidade, com toda racionalidade. Então argumentou com Arioque. Ok, vamos ao rei. Diante do rei, todo respeito, tá certo? E perante o rei, toda formalidade. Requerer tempo. Agora o rei não está diante de pessoas que estão resmungando, dizendo: isso nunca foi pedido, isso é um absurdo, isso nunca existiu, tá certo? Está nos desrespeitando, está faltando com respeito à nossa autoridade, ao nosso nível acadêmico, ok? Não é essa situação de confrontação, é uma situação de negociação. Então Daniel disse: o Senhor quer que haja revelação em relação ao que o Senhor sonhou, por ter esquecido, ok? Sim, é isso. Me dê prazo. Pronto, então é uma proposta. Ele pediu prazo, por quê? Porque de alguma maneira ele vai me dizer. E o interesse do rei é saber. Então o prazo foi dado. Inteligência. Inteligência, tá certo? Em vez de desespero, em vez de frustração, em vez de murmuração, inteligência. Negociação franca, aberta, tá certo? Madura, ok? Com proposição, com propostas, ok? Com argumentação. Então Daniel lidou de uma forma inteligente com a crise, de uma forma inteligente, negociando, conversando, chegando a um acordo, fazendo proposta e confiando na intervenção divina, buscando uma ocasião, um prazo para que apresentasse diante de Deus, falando: Senhor, só o Senhor pode resolver isso aqui. Pronto, então uma vez que ele conversa de forma inteligente com o rei e se apresenta humildemente perante o seu Deus, ele fez o caminho da vitória. Nem sempre as questões se resolvem rapidamente, nem sempre Deus age de imediato.
Além disso, o fato de o pedido ter sido aceito demonstra que Daniel era uma pessoa de palavra e não